Olá, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a tratar aqui sobre a administração jurídico-tributária. E vou começar agora com vocês a falar sobre o procedimento de fiscalização. Esse procedimento de fiscalização, quando é necessário, então, quando essa administração tributária verifica aí que de repente ocorreu um fato gerador, que existe alguma irregularidade, que deve ser, então, fiscalizada essa situação e, se for o caso, lançado esse tributo. Nesse caso, existe todo um procedimento de fiscalização. Inicia-se com a lavratura do termo. Então, lavra-se o termo e notifica esse contribuinte de que há esse procedimento de fiscalização, e nesse procedimento de fiscalização coloca a data do início, coloca também, deve constar nesse termo, né, a legislação aplicável àquele caso e também o prazo máximo para concluir aquele procedimento de fiscalização. Isso garante segurança jurídica ao contribuinte, a não ficar aí eternamente sob esse procedimento de fiscalização. Portanto, essa lavratura do termo, esse termo de início de procedimento de fiscalização, deve constar nele pelo menos a data de início, a legislação aplicável e o prazo máximo para a sua conclusão. E quais que são os efeitos desse termo de início? Primeiramente, esse termo de início fixa um início para o prazo de fiscalização, com isso já se sabe também qual que vai ser o termo final dessa fiscalização. Antecipa o termo inicial da fluência do prazo decadencial. É bom recordar isso. O artigo 173 do CTN dispõe que o termo inicial do prazo decadencial para a administração tributária lançar um determinado tributo inicia-se no ano seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Então, inicia-se lá em 1º de janeiro do ano seguinte daquele em que ocorreu o fato gerador. Acontece que, se o procedimento de fiscalização se iniciar nesse mesmo ano do fato gerador, ele vai começar no ano do fato gerador e não lá depois, né, no ano seguinte. Nesse caso, o início desse procedimento de fiscalização vai antecipar esse termo inicial de fluência do prazo decadencial. O prazo decadencial vai se iniciar com a notificação ao contribuinte do início desse procedimento de fiscalização. Além disso, o terceiro efeito do termo de início é que esse início do procedimento de fiscalização afasta posterior denúncia espontânea do sujeito passivo. Lembrem-se, o sujeito passivo ele pode realizar a denúncia espontânea, ir lá perante o fisco e assumir que deve um determinado valor. Só que, se ele fizer isso depois de notificado do termo inicial de um procedimento de fiscalização, não consistirá em denúncia espontânea. Primeiro, nesses procedimentos de fiscalização, o fisco ele pode, além de analisar livros e documentos fiscais que tenham, né, relação com o objeto aí da fiscalização, ele pode também requisitar informações a terceiros. O artigo 197 do CTN traz lá quais são os terceiros que podem, para quem o fisco pode exigir aí a prestação de informações. É claro que, se de repente esses terceiros eles tiverem alguma atividade, uma profissional, algum cargo que ocupa, enfim, se a sua atividade for uma atividade que não permita, que tenha como, seja inerente a essa atividade o sigilo, então ele deve manter o dever de sigilo. Mas, em regra, o fisco pode requisitar algumas pessoas previstas no artigo 97 do CTN informações a respeito de um determinado caso, de uma determinada situação fiscal, e essas pessoas vão ter que responder, né, trazer informações ao fisco, sem ser necessário aí a autorização judicial. Vamos lá, o artigo 97 fala o seguinte: mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Quem?
os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, os bancos, casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras, as empresas de administração de bens, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes, os síndicos comissionários e liquidatários e quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. E aí aquela exceção que eu disse agora há pouco no parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Seja ele padre, seja ele advogado, seja ele psicólogo, se na sua função ele deve manter o dever de sigilo, não pode aí trazer essas informações, prestar essas informações ao fisco. Mas a regra geral é que essas pessoas previstas nesse rol prestem informações ao fisco sem necessitar aí de requisição, autorização judicial, certo? Independe, então, de ordem judicial. Bom, basicamente era isso que eu tinha que falar sobre fiscalização. Agora eu vou falar sobre a dívida ativa, sobre inscrição da dívida ativa. A dívida ativa, ela é um crédito público. É um crédito público, na verdade, o conceito de dívida ativa decorre da lei, artigo 2º e parágrafos 1º e 2º da Lei de Execução Fiscal. Esse crédito público, ele é tributário ou não. É claro que para nós, aqui na minha disciplina, o que é relevante é o crédito público tributário. A dívida ativa tributária, então, que está prevista lá no artigo 201 do CTN, ela engloba os tributos, como também os adicionais, juros e as multas. Então, toda obrigação principal, ela consiste em uma dívida ativa tributária. A dívida ativa tributária, então, nada mais é do que esse crédito tributário inscrito. Então, antes nós temos o crédito tributário. Uma vez que o fisco, a administração tributária, realiza a inscrição em dívida ativa, nós temos a dívida ativa tributária, que é o crédito tributário inscrito. E o que essa inscrição da dívida ativa faz? Ela confere exequibilidade ao crédito. Então, aquele crédito lançado, aquele crédito que já era líquido e certo e exigível após o lançamento, que foi constituído naquele lançamento, ele ganha exequibilidade quando há a inscrição em dívida ativa. Quando pode ser realizada essa inscrição em dívida ativa? Após esgotado o prazo para pagamento. Aí pode ser realizada a inscrição em dívida ativa. Depois, a fluência de juros de mora não vai afetar a liquidez do crédito. Quero dizer que ali inscreveu em dívida ativa até realizar a execução fiscal, enfim, apesar de ser um crédito ser líquido, ser definido um determinado valor, a fluência de juros de mora não vai afetar essa liquidez, né? Tem que constar, obviamente, os critérios, os índices para esses juros. A inscrição em dívida ativa, ela tem alguns efeitos. Primeiramente, ela é uma presunção, claro que uma presunção relativa, mas ela é uma presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do crédito. O artigo 204 do CTN, parágrafo único, diz que a dívida ativa garante uma presunção relativa da legalidade, legitimidade e veracidade do crédito. Isso significa que ela é uma prova pré-constituída de que há um crédito tributário em favor da administração tributária, torna idônea a sua cobrança em ação de execução, afinal é um título executivo extrajudicial, e ela inverte o ônus da prova. O sujeito passivo, o devedor que deve fazer prova de sua inexistência, invalidade, irregularidade, pois, como eu disse, existe uma presunção relativa de legalidade, legitimidade e veracidade dessa dívida inscrita. Além disso, o artigo 185 do CTN
diz que existe uma presunção de fraude quando ocorre insolvência do devedor, né, dilapidação do seu patrimônio aí após a inscrição em dívida ativa. Então, a presunção de fraude por parte do devedor que estiver dilapidando seu patrimônio só vai ocorrer a partir da inscrição em dívida ativa. Os requisitos, o que deve constar nessa inscrição de dívida ativa, no termo de inscrição de dívida ativa, que é a certidão de dívida ativa, ou também comumente chamada pela sigla CDA. Deve constar, conforme o artigo 202 do CTN, primeiro, o nome do devedor. É indispensável que haja o nome e as qualificações desse devedor, identificando claramente quem é esse devedor. A jurisprudência entende que seria dispensável o nome do responsável. Então, o principal devedor é obrigatório, o do responsável facultativo. O STJ, em sua jurisprudência, entende que a execução fiscal que atingir terceiros não descritos na certidão de dívida ativa, na CDA, o juiz pode exigir a demonstração desses responsáveis tributários. Deve constar ainda, segundo requisito, o montante exequível, então isso é necessário, tanto o valor originário como a indicação dos elementos de cálculo no tempo desse valor. Deve constar ainda a origem e fundamentação legal, então deve indicar os dispositivos legais, afinal a CDA deve respeitar a estrita legalidade, indicar o contexto fático de onde surgiu, né, esse tributo a ser pago, principalmente para garantir a ampla defesa do executado. O STJ, inclusive, entende que é causa de nulidade da CDA a omissão da descrição do fato gerador. Além disso, deve constar também a data de inscrição em dívida ativa para conferir segurança jurídica a essa cobrança judicial, menção ao processo administrativo, que também tem a função de garantir a segurança jurídica e também permite um controle judicial de legalidade desse processo administrativo, verificar se ele respeitou, né, toda a legalidade durante os procedimentos, os atos realizados. E também, por último, a indicação do livro e da folha de inscrição. Esse último requisito hoje ele é considerado dispensável, uma vez que os dados são eletrônicos, então caiu meio que em desuso a indicação de livro e de folha de inscrição. Qualquer omissão desses requisitos pode gerar como consequência a nulidade da inscrição e do processo de cobrança. O STF entende que trata-se de uma nulidade relativa. E a súmula 392 do STJ fala o seguinte: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Nesse caso, se a CDA foi emendada ou substituída, será concedido novo prazo para defesa, ou seja, para os embargos ao devedor. James Marins, que trata sobre processo tributário, ele fala o seguinte, que serão corrigíveis apenas equívocos da CDA que reflitam tradução errônea dos fatos descritos e das normas invocadas no processo administrativo. Então, essa nulidade que pode haver na CDA, como eu disse, é uma nulidade relativa no sentido de que, se tratar de equívocos na CDA, que na verdade é só uma tradução errada, né, uma tradução errônea dos fatos descritos e das normas trabalhadas lá no processo administrativo, isso aí pode ser corrigido. Houve aí, quando foi transcrever lá aquilo que foi trabalhado no processo administrativo, houve um erro de transcrição. Nesse caso, isso pode ser emendado, pode ser substituído. Agora, quando a CDA trouxer aí fato novo, trouxer aí fatos que não foram trabalhados no processo administrativo, nesse caso serão erros que não poderão ser corrigidos, tendo aí uma nulidade absoluta dessa CDA. Certo? Bom, vou parar por aqui. No próximo vídeo, um vídeo mais curto, vou trabalhar com vocês sobre o terceiro tópico dessa disciplina, que trata sobre as certidões
negativas. Até mais, pessoal!